Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 30 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa querida amiga Narumi, e logo depois a nossa querida Carla irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mãe Santíssima, Rainha dos céus, Mãe dos nossos corações, te pedimos, Mãe querida, que esteja presente nesse estudo, intuindo os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos entender e sentir essas lições, para que os seres encarnados e desencarnados aqui presentes e os que vão ouvir esse estudo possam conseguir sentir e aplicar os ensinamentos do Cristo. Mãe querida, cubra com teu manto todas as pessoas que sofrem pela dor do suicídio de uma pessoa querida. Mãe, faz sentir no coração das pessoas que estão em depressão, em ansiedade, em pânico, a esperança, o consolo, o alento, o refrigério para suas dores. Ajuda, Mãe Santíssima, a sentirem a esperança nas palavras de Jesus. É tão bom poder contar com o amor de Deus, com o apoio de Jesus Cristo. Quantas pessoas não têm a fé que sustenta, a esperança que guia? Eles não têm esse sustentáculo, Mãe Santíssima. Ajuda, tem misericórdia. Nos ensina, Mãe, a resignar diante da vontade de Deus. Como o teu exemplo diante da cruz, entregaste o próprio Filho, dobraste o joelho, aceitastes o teu destino. Conseguiu aceitar a missão que Deus te enviou. Nos ensina também, Mãe Santíssima, a saber resignar, a saber aceitar, a ser dócil aos amigos espirituais que querem nos ajudar. E agradecemos a Deus e ao nosso Senhor Jesus a oportunidade de estar aqui hoje, podendo ouvir mais um chamado para a mudança e a reforma íntima. Que assim seja. No último estudo, a gente verificou a finalização do chamado que todos foram lá com o senhor Teócrito sobre a alta que eles tiveram, mas que ele aconselhava ainda não reencarnarem, e toda aquela chamada de atenção sobre eles não estarem preparados ainda e que deveriam melhor se preparar com essa excursão que eles deveriam fazer nas dependências do Instituto. E aí nós vamos iniciar hoje o início da excursão. Então vamos para essa excursão, capítulo 8º, titulado A Torre de Vigia. E nesse aqui que eu tenho é a página 185. Então vamos lá, vamos conhecer o espaço, porque eles não o conhecem, né, Carla? Não. Né, Narumi? Não conhecem ainda todo o espaço, porque eles ficaram no hospital. Então eles saíram agora do hospital, mas estão ali nas cercanias, vamos dizer assim, do hospital, e vamos conhecer esses espaços. Que Jesus nos diga. Carlos e Roberto de Canalejas prontificaram-se a acompanhar-nos na visita de instrução sugerida pelo experiente diretor do departamento hospitalar. Opináramos por iniciá-la justamente da torre de vigia que, qual fortaleza invencível em plena região bárbara do invisível, defendia um posto avançado de vigilância contra investidas nocivas de múltiplos gêneros, visto que até as emanações mentais inferiores, provindas do exterior,
eram ali combatidas como das piores invasões a se temer. Vocês entenderam? Então, estamos aqui, Carlos e Roberto de Canaleja, eles se prontificaram então a acompanhar esse grupo na visita da instrução, né, sugerida pelo experiente diretor do departamento hospitalar. Optáramos por iniciá-la justamente da torre de vigia, que, qual fortaleza invisível em plena região bárbara do invisível, defendia um posto avançado de vigilância contra as investidas nocivas. Então, aqui ele já diz qual a função da torre de vigia. Defender contra investidas nocivas, ou seja, que estão para prejudicar, de múltiplos gêneros. Não era um só, não é um grupo que quer atacar. Não é só isso. Visto que até as emanações mentais inferiores, provinda do exterior lá do hospital, eram ali combatidas como das piores invasões a se temer. A Carla pulou e disse: tia, então a gente tem que se preocupar com as ações mentais? Claro que tem, isso é um fato. Nós ainda não temos muita consciência da nossa condição de co-criador. Então, quando a gente pega o livro Gênesis de Moisés, como que Deus criou tudo? E disse Deus. E disse Deus. Então, Deus pensa, fala e acontece. Obviamente que de uma forma metafórica falando isso. A gente sabe que cada dia é um período, mas tudo é pautado da criação divina, do pensamento divino. Como nós somos co-criadores, nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA divino, nós somos herdeiros de Deus, nós também temos essa mesma capacidade de criar com a mente. E criamos. Só que nós temos essa potencialidade, temos essa competência, temos esse DNA, somos filhos do Altíssimo, mas a gente não utiliza esse recurso de forma positiva. A gente não utiliza esse recurso para fazer bem a outra e nem a nós. A gente pega o nosso próprio pensamento e nos autodestruímos, porque a gente não sabe usar. E, além de tudo, a gente usa o nosso pensamento para contribuir para a poluição psíquica do ambiente que nós estamos e do planeta que nós estamos. E mesmo dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente profissional. Então, dentro do nosso ambiente profissional, aquela conversinha, aquele tique-tique, aquela não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, contando aquelas histórias horrorosas, isso tudo fica na psicosfera do ambiente. E a gente está contribuindo. Então, pensei, já estou atuando sobre o fluido, porque eu sou um co-criador, logo já estou plasmando. Então, quando a gente estuda as obras de André Luiz, que eles falam assim: olha, estamos adentrando, chegando na crosta terrestre, é muito denso, a gente tem dificuldade até de respirar, às vezes eles falam, né? Dificuldade de respirar, né? Uma dificuldade tão denso que é. E por que o planeta é denso? Resultado dos nossos pensamentos. Então, aqui eles falam que até os pensamentos eles estão ali para combater. A extensão a percorrer era grande. Um carro singelo e alígero. Rápido, veloz. Obrigada. Rápido, veloz. Recolheu-nos, pois não vislumbráramos sequer, até então, a possibilidade de nos impulsionarmos com um pensamento, praticando a volitação. Vocês acham que eles têm como praticar a volitação? Era necessário um carro para fazer esse movimento. Tia, como é que tem um carro com máquina, motor, tem combustível? Como é que é isso, gente? Fluido e criação mental. E aqui, tia, gente, aqui também é fluido. Se você for pegar uma matéria e se você for adentrar no micro dessa matéria, você vai se deparar nem com um átomo, porque o átomo não é mais a menor partícula. Chegamos ao quark, né? E daqui a pouco eles vão chegar no fluido universal. Então, toda a matéria, na verdade, é uma ilusão, gente. Se a gente for estudar sobre física e sobre física quântica, isso aqui que a gente está vendo é tudo ilusão. Já descobriram a partícula de Higgs, né? Já descobriram a partícula de Em Higgs. alta velocidade ela
aparece. Em alta velocidade ela aparece. Então, parece assim que a gente está vendo isso aqui. Ah, não, isso aqui não, isso aqui é uma garrafa. Não, isso aqui. Gente, isso aqui é a condensação do fluido. Então, o que é matéria, na verdade? O que é palpável? Será que eu realmente estou tocando? Ou isso aqui são forças que chocam a minha com a da máquina, com a da garrafa, que me faz fazer esse movimento? A extensão a percorrer então era grande, um carro singelo e a ligeiro, ou seja, rapidinho, né, recolheu, pois não vislumbráramos sequer até então a possibilidade de nos impulsionarmos com o pensamento, praticando a volitação. A certa altura da viagem, quando já bem distanciado do pavilhão indiano, respondendo a certa confidência de Mário Sobral, ouvimos que Roberto dizia. Aí a Carlinha vai emprestar a voz para o Roberto. Porque o Mário Sobral é aquele que já está triste, que matou a Eolina, que não está mais sentindo as mãos e a culpa ele está ficando angustiado com isso. E aí Roberto diz: o desânimo é mau conselheiro, amigo Sobral. Será de bom aviso meditar serenamente na proposta, no alvitre fornecido pela experiência de irmão Teócrito. Aparentemente é um conselho trivial e inexpressivo, mas fica sabendo que encerra a sabedoria profunda e representa a chave áurea com que descerrarás barreiras que se te afiguram existir nas estradas para a reabilitação. Que importa, aliás, uma existência de 30, 60 anos de sacrifício, na qual o corpo carnal poderá ser mutilado, se com ela é que reconquistaremos a honra espiritual, a paz que nos falta à consciência, no ensejo para a realização salvadora que nos identificará com a lei que infringimos? Não temas os serviços da expiação. E aí essa fala do nosso querido irmão Roberto de Canalejas, porque é isso que a gente tem que entender. Se é para o meu processo de evolução, que vale a pena o sacrifício? Claro que vale. Então, a gente não evolui, gente, quando tudo está redondinho no lugar. O nosso processo de evolução é quando chegam as provas e quando chegam as expiações. Quando tudo está legal, tranquilo, é o momento da gente se refazer, a gente se fortalecer, né? Buscar aprender, buscar servir. O momento da calmaria é para isso. Às vezes, quando tem algum problema, foi a gente que arrumou a encrenca, não é nem que a lei mandou. Porque a gente adora fazer uma confusão. Já é complicado, a gente adora complicar mais ainda, né? Eu dei o exemplo da chave. Foi horrível hoje de manhã. Por quê? Dando exemplo, tá, gente? Não achei a chave do carro, me atrasou, foi uma confusão. Esse é um problema que não foi programado. Esse é um problema que eu criei, tormento voluntário. Então, quantos tormentos voluntários nós criamos na nossa vida? Esses tormentos voluntários, minha vida é muito difícil, para pensar. Vamos pensar, por que está difícil a tua vida? São realmente dores ou são tormentos voluntários? Você está arrumando todo dia. Por isso que eu digo, então, sofrimento mesmo, a gente passa um tempo. Então, se está nessa calmaria e você não está arrumando nenhum tormento voluntário, é hora de estudar, é hora de se fortalecer, é hora de fazer o bem, é hora de fazer a caridade, é hora de ser útil, se eu tenho força física, se eu tenho saúde para isso, vamos trabalhar, vamos fazer o bem, porque isso eu estou angariando amigos. E detalhe, e quando eu estou nesse trabalho, o processo expiatório ele vai tomando uma proporção menor. Por quê? Diz Emmanuel a Chico, quando a lei da justiça encontra a gente e nós estamos trabalhando no bem, a misericórdia divina pede que suspenda por tempo indeterminado. Então ele diz, o desânimo é mau conselheiro, amigo Sobral. Eles estão por conta do desânimo onde estão. Então se nós começarmos com esse desânimo no dia a dia, onde nós vamos parar?
a gente vai desistir. Que importa, aliás, uma existência de 30, 60 anos de sacrifício, na qual o corpo carnal poderá ser mutilado, se com ela, com essa reencarnação, é que reconquistaremos a honra espiritual? A gente tem que aproveitar muito a oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui para o nosso processo de evolução. Então, o que eu estou fazendo com o meu processo de evolução? Eu tenho aproveitado verdadeiramente isso, eu tenho feito sacrifício, eu tenho libertado consciência, eu tenho ajudado. E também acho interessante que passou aqui, que ele fala assim, para ele meditar no conselho que o irmão Teócrito deu para ele, que aparentemente é trivial e inexpressivo, que foi a oração, para ele se resguardar na oração constante, né? E às vezes quando a gente fala o que tem para fazer, faz uma oração, mas só isso? E é quando ele fala que não é só isso, ele fala que é a chave de ouro com que descerrará as barreiras. Então, assim, quantas vezes, né, tão diariamente a gente esquece da oração diante de qualquer problema, diante do dia que começa mesmo, e a gente não utiliza essa chave de ouro para abrir nossos caminhos, nosso pensamento, nosso dia mesmo, que é a oração. Parece simples, ele fala que é um conselho trivial e inexpressivo, que não dá em nada, mas é a chave que movimenta as forças a nosso favor. E a gente continua esquecendo isso. Vamos lá, continuando, Carlinha. Não temas os serviços da expiação, Mário, uma vez que todos nós, os que erramos, carecemos do seu concurso para desobrigarmos a consciência e, portanto, o destino das responsabilidades aviltantes, cujo volume tanto nos indispõe com as harmonias da lei divina, criando anormalidades em torno de nós. Tens o futuro diante de ti, a fim de auxiliar-te na renovação moral de que necessitas. Ele afirmará o teu raciocínio, se te quiseres dar ao trabalho de ilações prudentes, de conclusões prudentes e sérias, que poderás expungir da alma o reflexo humilhante das más ações com a interferência dos deveres santificadores. Ele fala aqui justamente de estar sem alguns membros, que vai ser o caso do Mário Sobral. Ele vai nascer sem as mãos. E é interessante que ele falou aqui, e eu acho que serve para todos nós, né, que podemos expungir da alma o reflexo humilhante das más ações com a interferência dos deveres santificadores, que foi o que eu tinha dito, trabalha, tá podendo, trabalha, ação no bem, e é isso aqui que o Roberto está falando para o Mário, né? Se, portanto, é necessário renovar a experiência terrena em corpo mutilado, a fim de que aprendas nas dificuldades daí originadas a te servires de todo o conjunto do envoltório carnal, somente em sentido dignificante, não vaciles, enfrenta o sacrifício. A nossa atitude de hoje está preparando o nosso futuro. Não vaciles, enfrenta o sacrifício, pois estás convencido de que errastes, e por isso certamente entenderás justo o assumires a responsabilidade dos atos que praticaste em detrimento de tua própria individualidade, pois a honra espiritual e a dignidade moral do espírito assim o exigem. E, se a tempo souberes clarear o teu ser com os resplendores da confiança em Deus, da esperança na sua paternal bondade, alimentando-o de coragem e resignação, certo de que jamais te abandonará nas asperidades do caminho reparador o amor daquele Pai que não condena, e sim ajuda a sua criatura a se erguer do abismo em que se deixou resvalar, poderás até mesmo sorrir à desgraça, deparar encantos ao longo do calvário que vá milhares. E aí eu achei interessante porque eu estava ouvindo uma palestra e eu até anotei aqui que ele fala de uma passagem de Isaías, capítulo 38, versículo 17, que ele fala assim: eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma,
que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás as tuas costas todos os meus pecados. Eu achei interessante porque nada é por acaso, eu estava estudando bem essa parte, né? E eu acho assim, então para a paz que ele precisa passar por essa tribulação, por essa amargura, porque ele mesmo procurou. Então na lei é que ele vai alcançar essa paz que ele precisa, né? Eu acho que foi o resumo do que o Roberto falou para ele. E da gente novamente, né? Eu acho interessante essa obra que fala todo o tempo desse amor, dessa misericórdia que permeia toda a nossa vida até o final. Seja o bom, o ruim ou o péssimo. A ajuda está sempre a um passo adiante até, né? E eu acho interessante porque eu só estou lembrando de uma frase do Evangelho, duas frases na verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o desânimo é uma falta e o covarde não pode ser resignado. Ele diz isso porque é engraçado que a gente arruma os débitos e a gente não quer pagar. E Jesus tem toda a paciência. Ainda ele diz aqui, o Pai que não condena e sim ajuda a sua criatura a se erguer do abismo. E a gente ainda assim não enxerga, é difícil enxergar a vida como uma oportunidade. Sempre com aquele olhar desanimador, perdendo o tempo onde a gente poderia estar melhorando e se reformando. A gente não quer passar pelos sofrimentos que a gente mesmo arrumou e não vê, não enxerga que aquilo ali vai nos levar para um lugar melhor, vai nos transformar, vai nos dar outro ponto de vista, nos faz crescer. E que Deus sempre nos espera pacientemente. Mas a gente não quer se resignar, a gente não quer dobrar os joelhos. É um desafio muito grande, principalmente para quem carrega o desânimo dentro do coração. Eu me lembro da fala do nosso Senhor Jesus. Qual o pai que o filho pede um peixe e dá uma pedra? Ou um pão e dá uma pedra? Ele disse, se o Pai da terra não faz isso, imagina o Pai do céu. Então, muitas vezes, a gente faz alguns pedidos para Deus, nosso Pai, que a gente acha que é o melhor para a gente. Só que pode ser uma pedra. Ele não vai dar. Se a gente já tem mais discernimento, a gente começa a entender o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente deixa de fazer pedidos de ordem horizontal e começamos sim a fazer pedidos de ordem vertical, pedindo do Pai força e sabedoria para saber lidar com a dificuldade da vida e saber aceitá-las, e não pedindo coisas materiais. Às vezes a gente quer que Deus resolva coisas que compete a nós resolver. Se Ele vier resolver, como é que eu vou aprender? Então a gente precisa passar, precisa viver, precisa passar para poder aprender. Então não tenho que pedir a Deus, eu tenho que agradecer a Deus e pedir força, sim, pedir força para que a gente possa passar pelo que tem que passar. Então, às vezes a gente pede cura de Deus, às vezes a gente pede que dê a vida novamente, a gente pede que permaneça às vezes com uma pessoa. Senhor, faça comigo, a pessoa está te maltratando, você está... Gente, quantas coisas a gente pede absurdas. Vamos fazer o movimento na vertical, não no horizontal. Então, meus amigos, cenas do próximo capítulo. O livro está nas tuas mãos, você pode adiantar a leitura sem problema nenhum, sempre digo isso. Mas a gente aqui vai trazendo as lições deles para a nossa vida. A gente vai fazendo esse link para que nós possamos aprender as lições. Porque nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações e todos nós somos chamados, de forma ostensiva ou não, às provas da vida. Mas que quando essas dores chegarem, o primeiro movimento que nós temos que fazer é: eu contribuí nessa encarnação para isso?
Aonde eu estou, o que eu estou passando, de quem é a responsabilidade nessa encarnação? É minha, então pronto. Esse é o segundo. O primeiro é uma prece pedindo apoio e energia da Mãe Santíssima. Da Mãe Santíssima, né? Mas para que a gente não entre no processo de vítima, né? E para que a gente possa aprender a lição. Poxa, olha o que eu fiz, olha onde eu cheguei. Não vou mais chegar, não vou mais fazer. Não quero mais seguir esse percurso. Foi bom, gente? Então vamos envolver nossa Carlinha para fazer nossa prece de gratidão? Mãe Santíssima, ao terminar esse estudo tão sério, tão grave, tão importante para nós, temos a alegria hoje de relembrar o conforto, o carinho, a misericórdia que nos acompanham todos os dias. Sabendo que somos devedores, que somos as ovelhas rebeldes, aqueles filhos mais tinhosos que querem fazer do seu jeito, nesse momento podemos relembrar que somos abraçados a todo momento pelo Pai Criador, pelas bênçãos de uma vida gloriosa que nos apresenta todas as manhãs, em todas as noites estreladas, nas chuvas, a presença de um Deus poderoso que nos ama, que nos acolhe e nos espera. Nos enviou Jesus, Mestre amado, que nos mostrou o caminho a seguir, que nos mostra a importância de ter bom ânimo, de caminhar firmes. E tudo isso, Senhor, tudo isso, Mãe Santíssima, são provas de amor para com todos nós. Que todos os irmãos, que todas as famílias que se sentem envolvidas na dor, no pesadelo, possam lembrar dessa misericórdia, dessa luz, dessa bondade que nos cerca todos os dias. Que tenhamos olhos de ver e o nosso coração para apreciar a bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.